Começa agora o Jornal da Câmara e essas são as manchetes de hoje. Vereador homenageia a ilustradora. Audiências públicas começaram a ser realizadas à noite. Uma delas discutiu a situação do campo de futebol do Parque São Jorge. A outra foi para a demonstração das metas fiscais do município no terceiro quadrimestre de 2014. Kauai entrega moção de aplausos a time de futebol americano de Piracicaba. Estas e outras notícias agora no Jornal da Câmara. Um impasse envolvendo o campo de futebol do Parque São Jorge foi a pauta de uma audiência pública proposta pelo vereador Paiva e realizada esta semana na Câmara. Na noite da última terça-feira foi debatida a situação do campo de futebol do Parque São Jorge, que está ameaçada por conta de um empreendimento imobiliário na região. A audiência foi uma iniciativa do vereador José Antônio Fernandes Paiva, que fez um balanço do encontro. Olha, é extremamente positivo. A própria essência da palavra, a audiência pública, se ouvir o público e dar respostas enquanto poder público à demanda da população. E hoje aqui, quem esteve aqui representando a população pediu que a área do Parque São Jorge seja feito um processo de colocá-la à disposição da população. Uma desapropriação da área e, ao fazer a desapropriação, mudar o zoneamento para transformar aquilo lá numa arena do futebol amador de Piracicaba, com atividades que possam ser de esportes, lazer, cultura e integração. Isso foi muito bom, porque leva aos secretários municipais que estiveram presentes e seus representantes, qual é o desejo da comunidade. E dá um tratamento igualitário. Quer dizer, há pouco tempo atrás a Prefeitura encaminhou um projeto de lei a essa casa para doar uma área a uma empresa privada para que ela pudesse exercer as atividades de esporte, educação e cultura dos seus funcionários em uma área equivalente à que a população do Parque São Jorge, e não apenas mais ela, mas todo o futebol amador e varziano de Piracicaba requer para a prática do esporte, principalmente do futebol de campo naquela área do Parque São Jorge. O secretário municipal de Meio Ambiente, Rogério Vidal, foi um dos representantes da Prefeitura presentes na reunião e deu o parecer do Executivo sobre o assunto. Nós viemos ouvir o que a comunidade apresentou. Esclarecemos as dúvidas, ficou claro que os anseios da comunidade parece que estão bem claros, então a gente vai levar isso ao chefe do Executivo, a outras secretarias envolvidas, para fazer discussão interna e dar os encaminhamentos futuros. Mas o objetivo da audiência foi cumprido, que era realmente ouvir o que a comunidade tinha a dizer. Uma iniciativa que já teve resposta foi o ofício ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, informando o caso e solicitando a não concessão do parecer técnico ou licenciamento até que os fatos sejam esclarecidos. A CETESB e a Grapoagro deram uma resposta para nós que a gente está ainda digerindo a perplexidade, ou seja, o empreendimento chegou a ser aprovado em Piracicaba e quando foi para a avaliação estadual foram encontradas falhas do ponto de vista da execução de projeto, de documentos em cartório, de preservação ao meio ambiente que jamais poderiam ter sido aprovados. E lá em 2012, a empresa, hoje empreendedora, que quer construir um conjunto habitacional, ela simplesmente ignorou o arquivamento desse protocolo lá e começou a negociar com a comunidade como pudesse iniciar as obras imediatamente. Alertada da ilegalidade, ela busca novamente na Prefeitura guarida para o empreendimento. Então, acho que a audiência pública provou que o empreendimento é inviável do ponto de vista ambiental, é inviável do ponto de vista social e o grande apelo da comunidade é para que a gente transforme o campo do Parque São Jorge numa grande arena do futebol amador de Piracicaba e não num conjunto habitacional que vá atingir o meio ambiente e só tenha a visualização do mercado imobiliário. Muitos times do futebol amador piracicabano usam o campo para disputar suas partidas, já que ele é o maior campo na categoria da cidade. Agnaldo Oliveira, que é o vice-presidente da Liga Piracicabana de Futebol, explicou como a construção desse empreendimento vai afetar os times da Liga. A Liga Piracicabana de Futebol hoje busca espaços públicos, que é o que nós podemos usar, que são concedidos pela Prefeitura, para que a gente possa realizar os campeonatos ao qual venha suprir a necessidade de lazer de toda a população piracicabana.
E nós hoje temos um déficit de campos dentro da cidade de Piracicaba. Haja visto que os campeonatos antigos da Liga Piracicabana de Futebol, as finais eram no Barão de Serra Negra. Infelizmente hoje, por existir um comodato da Prefeitura de Piracicaba junto ao 15 de Piracicaba, então ficou inviável de qualquer equipe amadora usar o estádio Barão de Serra Negra. E as dificuldades que nós temos hoje é o quê? Espaço para as pessoas que vão assistir. Além desse espaço, nós temos que dar total respaldo para que eles possam assistir com tranquilidade, que não venham ter nenhum tipo de problema e que venha causar problema até para a própria sociedade. Essa é a preocupação da Liga Piracicabana. Já nesse empreendimento, no campo do Parque São Jorge, dá para a gente essa total tranquilidade. Haja visto que em 2013 nós tivemos uma final do Campeonato Amador, onde houve mais de 2.000 pessoas, praticamente quase 4.000 pessoas, e nós conseguimos dividir as duas torcidas e toda a população que esteve lá foi muito bem atendida, nós não tivemos nenhum problema, nenhuma irregularidade e todos saíram satisfeitos de lá. Então hoje, quando a Prefeitura vem buscar um espaço para que a Liga Piracicabana e toda a sociedade esportiva de Piracicaba venha realizar os campeonatos em qualquer outro campo, hoje um dos campos que tem condições para isso seria o Parque São Jorge. Então não dá para se entender, se nós já temos uma estrutura daquela, por que destruir? Ainda estiveram presentes na audiência os vereadores Samaritano, Matheus Heller, Chico Almeida, Laércio Trevisan Júnior e demais autoridades. E ontem à noite aconteceu a segunda audiência pública do ano na Câmara. No encontro foram discutidas as metas fiscais do município no terceiro quadrimestre de 2014 pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, que agora é presidida pelo vereador André Bandeira. André Bandeira é o novo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do município e a primeira audiência pública da comissão aconteceu na noite de ontem para avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014. O encontro mostrou que mesmo com a crise que nos afeta, Piracicaba continua caminhando bem. Pudemos ver pelos números apresentados que mesmo com toda a crise que não só Piracicaba, mas que todo o país enfrenta no momento, a administração pública, a Prefeitura de Piracicaba e juntamente com a Câmara de Vereadores, então todo o poder público de Piracicaba está enfrentando isso com todo respeito ao erário, fazendo o investimento da forma correta, dentro das metas, dentro daquilo que é previsto na LDO, dentro do PPA, respeitando o orçamento do município, que por sinal são com certeza poucos os municípios que podem falar no nosso país que investem dentro de um orçamento aproximadamente 60% em educação e saúde. Então Piracicaba está de parabéns, a administração de Piracicaba está de parabéns. O secretário municipal de Finanças, José Admir Moraes Leite, esteve presente na audiência explicando as contas do último período do ano passado. Ele explicou que o ano de 2014 não foi fácil para a Prefeitura de Piracicaba, mas os números mostraram que o Executivo está com suas contas em dia. Embora nós tivemos dificuldades de execução em 2014, diminuição das nossas receitas, o município continua ainda bastante equilibrado na questão da gestão fiscal. O que quer dizer isso? Assim, o município está com suas contas em dia. Ela paga seu fornecedor, ela paga seu funcionário, ela paga a empreiteira, sempre com as contas em dia. Muito diferente do que a gente tem observado em alguns municípios da nossa região. Mas essa é uma linha que a gente tem trabalhado, que o prefeito Gabriel tem nos colocado como seguir como meta e a gente cumpriu em 2014. As contas em números, nós fechamos o exercício 2014 muito equilibrado, assim, entre receita e despesa, uma diferença de praticamente de 11 milhões de reais, que é uma diferença pequena em relação ao total do orçamento. Então a gente mostra que o município tem alcançado sim o seu equilíbrio durante os últimos anos. No ano passado, a Câmara anunciou a devolução de R$ 2.600.000 à Prefeitura. Esse valor é formado por recursos que deixaram de ser gastos na construção do novo estacionamento da casa e também fruto de economia nas compras do Legislativo. O secretário comentou ainda como fica esse dinheiro para o Executivo.
O recurso de devolução da Câmara é sempre importante, porque ele entra no orçamento do município, ele volta, porque o município já pagou esse recurso para a Câmara, aí ele é devolvido. Então, o que ele ajuda? Ele ajuda no saldo, no resultado do município daquele ano. Então, foi bastante positivo essa devolução. Dando continuidade a algumas ações da nova mesa diretora, algumas audiências e reuniões públicas foram transferidas para o horário noturno, para a maior participação da população que trabalha durante o dia. Entendo, enquanto presidente da Câmara e representando aos vereadores e representando também a mesa, que a mudança das audiências do horário da tarde para a noite vai, sem dúvida alguma, ensejar numa maior participação popular, que é o que nós queremos. Hoje, essa audiência pública foi discutido o terceiro quadrimestre de 2014 e nós pudemos presenciar, melhor dizendo, uma participação muito grande da população de Piracicaba. Na audiência pública é um momento o qual o governo expõe alguns motivos, um assunto, e a população ouve, a sociedade civil ouve e também participa desses assuntos. Nós propusemos que as audiências públicas ocorressem num período noturno para que houvesse uma maior participação das pessoas, que é o que nós queremos. Nós sempre dissemos isso desde quando assumimos a presidência desta tão importante Casa de Leis, que a população não somente conheça o poder legislativo piracicabano, mas que participe efetivamente do processo legislativo. E hoje foi isso que aconteceu. A população participou do processo legislativo, opinando, questionando, perguntando aos secretários como que foi, o que aconteceu, questões de valores. É isso que nós queremos. Aproveito a oportunidade também para convidar para a próxima audiência pública que realizar-se-á em março, o qual nós discutiremos sobre a questão de emprego em Piracicaba. No último dia 12, o vereador Pedro Kawai entregou uma moção de aplausos à ilustradora Maria Luziano. Ela foi premiada em um concurso que elegeu os melhores ilustradores da América Latina. Pedro Kawai entregou uma moção de aplausos para a ilustradora e designer Maria Luziano por sua participação no concurso de melhores ilustradores da América Latina, onde ela entrou para o 7º livro Latidos Visuales, Los Mejores Ilustradores Latino-Americanos 2013, lançado neste ano pela Universidade de Palermo, na Argentina. O parlamentar explicou por que decidiu homenageá-la. É reconhecer o profissional, reconhecer o trabalho, reconhecer a dedicação de pessoas que trabalham aqui em Piracicaba ou que sejam piracicabanos, que levam o nosso nome para fora, que mostram o quanto Piracicaba é um berço cultural, principalmente no humor gráfico. O Salão de Humor é internacional, já é reconhecido em todo o mundo, é uma referência para os artistas, para os cartunistas, e esse prêmio, a melhor design da América Latina, vem de encontro a isso. Piracicaba, cada dia que passa, se torna referência, mostra o poder do seu artista, o poder do seu povo. E a gente pode até agradecer ainda mais pelo artista que escolheu Piracicaba como berço, há 8 anos veio para cá. Então nós reconhecemos isso e que essa moção que sirva de exemplo para as novas gerações que vêm, para as crianças e adolescentes que trabalham, que sonham um dia, que participam do Salãozinho de Humor, que também faz parte da programação do Salão Internacional de Humor, que sirvam de exemplo, que eles possam se aperfeiçoar e tê-la como exemplo para poder continuar trabalhando no dia a dia no design. Maria Luziano é formada em Publicidade e Propaganda e mora em Piracicaba há 8 anos. Em 2013 foi escolhida como uma das melhores ilustradoras da América Latina, onde concorreu com 6.200 trabalhos de 20 países. O desenho da designer foi uma caricatura da pintora mexicana Frida Kahlo, que, como ela explicou, não esperava que tivesse toda essa repercussão. Essa ilustração, ela está sendo bastante reconhecida. Quando eu ilustrei porque eu gosto da Frida Kahlo, da pintora mexicana. É uma inspiração para mim, pessoal. E eu não sabia que tantas pessoas poderiam gostar e se inspirar também. É uma honra que tenha chegado tão longe, né, internacional. E foi uma honra para mim esse reconhecimento aqui da Câmara. E eu estou muito feliz, me sinto muito honrada. Pela terceira vez, o time de futebol americano Cane Panthers foi homenageado aqui na Câmara de Vereadores. Nesta segunda-feira, o vereador Pedro Kawai entregou uma moção de aplausos ao time pela sua última conquista.
Em homenagem à conquista do tricampeonato da Conferência Caipira do Campeonato Paulista de Futebol Americano, conquistado pelo Kenny Cutters em novembro do ano passado, o vereador Pedro Kawai entregou uma moção de aplausos ao time na última segunda-feira. O parlamentar explicou que é muito importante reconhecer esse tipo de trabalho. Nós estamos aqui para ajudar, divulgando do esporte, divulgando o Kenny Cutters, divulgando o nome Piracicaba, agradecendo eles por esse esforço tão grande que é levar um time que estão todos amadores, eles trabalham, tem o dia de semana, de segunda a sexta trabalho, sábado treina, quando é época de campeonato viajam, jogam, enfim, é um esforço gigantesco que eles fazem, levando o nome de Piracicaba, e é com muito orgulho que eu sou amigo deles e reconheço o trabalho deles. Fundada em 2008, a Associação Esportiva Kenny Cutters é formada por mais de 50 atletas de Piracicaba e região de diferentes faixas etárias e classes sociais. O logotipo e nome da associação são uma clara homenagem à cultura de cana-de-açúcar, já que o nome em português significa cortadores de cana. O presidente do time, Marcos Vinícius Castellucci, afirmou que é uma honra muito grande ter o trabalho do Kenny Cutters reconhecido. É uma honra muito grande estar recebendo essa moção de aplauso. Esse é o terceiro ano que a gente recebe e a gente entende que isso é algo que representa o nosso bom trabalho que a gente tem feito aqui na cidade com todo o pessoal, e a gente acredita que é o resultado do nosso trabalho. Marcos explicou ainda a diferença entre o futebol americano e o rugby. A maior diferença entre o rugby e o futebol americano são os equipamentos. Se você olhar o rugby, a maioria do pessoal usa algumas proteções de espuma, mas ninguém usa equipamentos sólidos de plástico ou de materiais de alta resistência como o futebol americano. Os impactos são semelhantes, mas o futebol americano ainda apresenta mais impacto devido à proteção que a gente apresenta e o tipo de lançamento. Enquanto o rugby você tem que avançar passando a bola para trás, no futebol americano você é permitido passes para frente. E essa é a maior diferença. Confira agora o resumo da reunião ordinária da segunda passada e a pauta da ordem do dia com Laís Toledo. Laís? A pauta da ordem do dia da 7ª reunião ordinária de 2015, que ocorre nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, contará com 20 proposituras no total, entre requerimentos, projetos de decreto legislativo e projetos de lei em primeira e segunda discussões. Já está tramitando há um bom tempo nesta Casa de Leis o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que pretende instituir na Câmara de Vereadores de Piracicaba o programa Câmara da Melhor Idade. O texto, porém, sofreu diversas modificações com a inserção de emendas de outros vereadores. O programa tem por objetivo a simulação de reuniões camarárias com integrantes da melhor idade, ou seja, acima de 60 anos, nas quais os participantes representarão o papel de vereadores, apresentando e discutindo proposituras nas suas várias modalidades, contendo demandas reais da comunidade. Hoje à noite, o secretário municipal de saúde, Pedro Melo, estará na Câmara a convite do vereador André Bandeira para explicar a situação da saúde pública em Piracicaba. A TV Câmara transmite ao vivo a reunião logo após o programa Primeiro Tempo, às 19h40. Márcio. Obrigado, Laís. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para você que quer assistir novamente essa edição, é só acessar o câmarapiracicaba.sp.gov.br no link TV Câmara. Agora você fica com o programa Primeiro Tempo, ao vivo, com a apresentação de Marcelo Bandeira. E logo em seguida, às 7:50, tem início a reunião ordinária desta quinta-feira. A gente se vê no próximo jornal. Até lá!